pelo privilégio que nós temos, Senhor, de sermos escolhidos por Ti para sermos sócios, ó Deus, e sermos trabalhadores, ó Deus, dessa grande obra de ganhar, de libertar as pessoas, Senhor, das trevas e trazer de volta para o reino do Seu amor. E eu te louvo, Senhor, porque cada um aqui tem entendido o seu chamado, o seu ministério, ó Deus, e nós queremos, assim como o Senhor fez com os discípulos, ó Deus, que o Senhor nos capacite, nos enche do Teu Espírito Santo, nos fortaleça, nos dê, Senhor, força emocional, espiritual, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, para avançarmos, ó Deus, e ganharmos a porção, Senhor, de Londrina que o Senhor tem para nós. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti nossas famílias. Entendemos que estamos numa luta, entendemos que estamos numa batalha, mas obrigado porque nós já somos não apenas vencedores, mas mais que vencedores, e nós somos protegidos, somos, ó Deus, revestidos da Sua armadura, do Seu poder, temos armas, ó Deus, espirituais, temos, ó Deus, tantas coisas à nossa disposição, e nós queremos, Senhor, como igreja aqui juntos, ó Deus, declarar, Senhor, a nossa dependência total em Ti, e declarar, Senhor, que estamos entendendo que estamos inaugurando, ó Deus, um novo tempo para essa igreja, ó Deus, um novo tempo para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso nós nos rendemos diante de Ti e pedimos a condução do Teu Espírito Santo, ó Deus, em tudo que queremos falar, fazer e ter de comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mesmo. Amém. Pode sentar. Eu quero dizer para você que vai vir no Tadel, traga um caderno, amém? Traga uma caneta, certo? Traga um tablet, ou seja, anote as coisas que serão ditas aqui, entende? No culto, isso, no culto, você também pode e deve anotar, entende? Mas aqui serão dadas dicas. Deus deu uma direção. Deus deu uma direção que eu quero que nós vamos fazer de todo o Tadel, que nós vamos sempre ter coisas práticas para a célula, para a igreja, mas sempre nós queremos dar algumas dicas para o crescimento da célula. Então, todo o Tadel nós vamos dar uma dica. Vai ter um momento no Tadel que fala, dica para o crescimento da igreja, da sua célula. Então, nós vamos fazer isso, ou de repente eu vou pedir para alguém, vou pedir para o Jorge, eu vou falar, semana que vem, nós vamos, então, quem vai lá dar dica para o crescimento da célula vai ser o Jorge. E ele vai ser fácil, porque ele faz isso na célula dele, ele vai aqui e vai compartilhar. Vai poder repetir talvez algumas coisas? Vai, mas a ideia é a gente desenvolver dicas, coisas. Pode chegar, se você chegar aqui e falar, não, é oração? É bênção? Não é? É isso mesmo. Não vamos ter que inventar nada, mas compartilhar aquilo que está funcionando na sua célula para que a gente possa crescer mais e aprender com o outro. Amém? Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, então, nessa aula inaugural do Tadel. Atos dos Apóstolos. Alguém já disse que não é Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo, porque a partir daqui a Igreja de Cristo, ela é inaugurada em Jerusalém. Jesus veio aqui na terra e começou o seu ministério, e quando ele se ascendeu, ou seja, foi para o céu, ele lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É o Atos 1:8. Você crê nesse versículo? Gente, quando eu li esse versículo lá no seminário, eu falava, tá tudo bem, então, Judeia, Samaria, para falar até confins da terra. Olha, agora
Em junho vai se confirmar isso. Eu estou indo para a Mongólia. É confins da terra, né? Então, em junho, em final de maio e junho, eu vou estar indo para Tailândia, Mongólia e Alemanha. O que é bom fazer lá? Passear, não. A nossa associação das igrejas tem 2 missionários que tem na Mongólia. Quem esteve com aqueles mongóis que tiveram aqui? Lembra? Aqueles mongóis, um dos pastores que ministrou aqui, quer que a igreja dele se torne cristianismo decidido mesmo. Lá na Mongólia, já pensou? Então nós estamos indo lá, o Josué e eu, o irmão dele também, para a gente conversar, fazer seminários de célula lá, compartilhar com a igreja lá na Mongólia. E a Tailândia, o Jardel, que é o missionário da Mongólia, ele teve que sair da Mongólia, porque ele não pode estar mais lá, que saiu uma lei que só pode ter estrangeiro lá que tenha uma casa própria, que tenha uma empresa que pague tantos mil dólares. É uma lei que fizeram, porque estava muita gente lá explorar apenas a Mongólia. Está certo. Só que com isso os missionários tiveram que sair, e ele então mudou a base dele para a Tailândia. Só que o Jardel é missionário, e ele não para quieto, e já começou um outro projeto lá, né, de futebol, de escolas, não sei o que, também já está revolucionando lá, e a gente também vai lá conhecer. E na Alemanha, nós vamos para a inauguração da igreja mesmo. Lembra do Samuel, da Mariana? Eles estiveram com células até o discipulado, treinamento, fazendo uma vez por mês cultos, e aí no dia 15 de junho, vai ser a inauguração. Eles pediram que nós fôssemos lá. Então nós juntamos essas viagens todas e estamos indo lá. Então é muito jóia. Então eu vou para lá, e hoje nós recebemos uma notícia também, que lembra aquele casal que ministrou aqui sobre aqueles botões? Lembra aquela pregação? Tá. Eles, porque a Simone não ia, eu disse o quê? Não, e eles falaram, não, você vem também, nós pagamos sua passagem. Então nós estamos vendo, a Simone também vai só para a Alemanha. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque na minha vida, o que acontece conosco, vai acontecer com vocês também. Vocês vão também. Amém? Então, quando ele disse, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, é verdade. É algo que é verdade. Mas começa onde? Começa em Jerusalém. Onde é a nossa Jerusalém? Diga, Londrina. Nós estamos aqui, a partir daqui. Porque tem gente que já quer ir direto para os confins da terra. Mas primeiro é aqui. Então, antes da gente enviar o pastor para uma outra igreja, antes da gente enviar alguém para uma outra nação, ele tem que ganhar pessoas aqui. E muitos missionários vão sair daqui. No retiro de jovens, a gente viu o mover de Deus lá, e eu creio nisso, e já estão liberados para isso. Mas começa aqui, nós temos que ganhar aqui primeiro. Deus nos chamou para ganhar. E então o capítulo 1 fala sobre isso. No capítulo 2 fala sobre a vinda do Espírito Santo, fala sobre Pentecostes, onde eles tiveram que esperar, e Deus então envia o Espírito Santo, o Consolador, para ministrar na vida deles, capacitar eles, e eles então recebem o Espírito Santo. E Pedro, que era aquele homem que era todo temperamental, era aquele homem que não tinha controle sobre as emoções, aquele homem que pouco tempo até com Jesus, em vez de amar, já estava cortando a orelha lá, porque não tinha pontaria, né? Quando Jesus foi preso. Ou seja, aquele homem que era impulsivo, quando recebe o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, ele sai tão forte, tão poderoso de lá, e vai para uma praça, prega naquele lugar, 3.000 pessoas se convertem de uma vez só. E ali então, como eu disse no início, é a inauguração da igreja de Jesus, da qual nós fazemos parte. Você e eu ainda fazemos parte desta igreja. Jesus inaugurou ali e Ele conta conosco. Aqueles discípulos, aqueles primeiros cristãos fizeram a parte deles
e ganharam aquela geração. E foi de geração em geração até hoje. Agora, essa geração de hoje compete a quem ganhar? Nós. E quando eu disse na minha oração que Deus tem uma porção, nós não temos a ousadia de falar que vamos ganhar Londrina sozinho, não é isso? Mas a porção que Deus espera que nós, como igreja local, ganhemos 5, 10, 15, 20, 30 mil, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, não sei. Não é? Eu falo, de repente a gente tem que fazer culto no estádio do café, né? Não sei, mas Deus tem uma porção para nós. E você e eu fomos escolhidos para isso. E aí, o que acontece? A partir de ali, a igreja de Cristo é inaugurada, da qual nós até hoje fazemos parte. E aí eles vão crescendo, tem a comunhão entre eles, e aí chega no texto que eu gostaria de ler, Atos capítulo 3. Um pouquinho antes da definição de igreja, da qual Jesus e Deus espera que a gente viva. No capítulo 2, versículo 42 diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui é o resumo da igreja, do início da igreja. E no capítulo 3, então, diz assim que certo dia, diga certo dia, nós vivemos de certos dias. Existe o momento certo, a hora certa, o lugar certo onde nós vamos ganhar pessoas, amém? Nós temos que estar atentos. E diz que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Aqui já começa a dar uma dica, né? Por que eles cresciam? Por que as coisas aconteciam? Isso mesmo, eles faziam o quê? Oravam. Quando? Já dá para entender aqui, né? Quando? Sempre. 3 horas da tarde tinha reunião de oração. E, gente, se é uma coisa que eu quero que a gente desenvolva, eu principalmente, é essa área da oração. Deus vai dar estratégia, Deus vai dar um jeito, porque nós louvamos super bem, não é? Fizemos até um CD bonito. Né? Você cantou no CD? Foi bonito, não é? A palavra que Deus tem dado aqui também é fantástica, né? A palavra do Ferdinando ontem foi ótima, não foi? Deus tem dado palavras aqui fantásticas. As células também. O pessoal entra aqui e sente um amor, não é? Tudo isso acontece. Nós temos uma estrutura, mas se tem uma área que nós, eu digo nós, incluindo eu, falhamos, ou talvez não sejamos tão empenhados, é a oração. Ah, pastor, então tem que fazer mais vigília? Não sei. Alguém já disse, não, então vamos fazer 6 horas da manhã. Gente, fazer 6 horas da manhã começa bem, mas no final pega só os pastores, sabia? Eu já fiz isso. Então eu não sei como é que nós vamos fazer isso. Se é vigília, se é 3 horas da... Mas Deus vai dar a direção. Porque se não tiver oração, não vai dar. Nós vamos ver daqui para frente. Então, nós e eles oravam de uma forma tremenda. E estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, e havia ali um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola.
E Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Diga, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, e muitos admirados com o que tinham acontecido até aqui. Queridos, nós vivemos num mundo de aleijados. Nós vivemos num mundo de pessoas que estão mendigando. Nós vivemos num mundo que as pessoas não podem desenvolver a vida deles, a família deles de maneira correta, porque eles estão aleijados. Ficam nas portas do templo, ou seja, incapazes de fazer alguma coisa, têm que ser levados, alguém tem que fazer algo por eles, porque eles não conseguem. Incapazes de amar, as pessoas estão incapazes de perdoar, as pessoas estão incapazes de trazer paz às suas famílias. Por quê? Porque eles estão aleijados espiritualmente. Essa é a realidade das pessoas que não conhecem Jesus. Essa é a realidade das pessoas que estão longe de Deus. Mas nós fomos colocados neste mundo para levar salvação para elas. Nós somos chamados para levar salvação. O versículo 2 diz que este homem era aleijado de nascença. E queridos, isso fala da condição do homem. O homem, quando nasceu, ou nós, como nascemos antes, nós nascemos o quê? Aleijados. Ou seja, sem capacidade de desenvolver a nossa vida corretamente. Nascemos em pecado. Nascemos com uma condição pecaminosa. E esta é a condição do homem, da humanidade: mendigo e aleijado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá diz que todos necessitam de Deus, e o mundo está nessa situação por causa do quê? Por causa do pecado. Então o que as pessoas precisam, queridos, o que nós como igreja, nós nas nossas células temos que fazer é levar libertação interior, ou seja, uma cura da alma das pessoas. E nós existimos para isso. Existimos para ter comunhão, existimos para louvor, existimos para orientar os filhos, não é? Melhor lugar, o Ferdinando ministrou ontem, o melhor lugar de estar na igreja, não é? O melhor lugar para termos amigos verdadeiros é na igreja, mas a igreja não existe para isso. A igreja existe para levar libertação e salvação às pessoas. Então, o mundo, queridos, ele anseia, as famílias esperam, todos estão buscando o quê? A solução. É tanta seita, tantas coisas que as pessoas estão buscando, e sempre surge uma nova, porque há uma fome do espiritual. Há uma fome. O dinheiro não resolve, prestígio não resolve, fama, beleza, nada disso. Isso são o quê? Esmolas. Esmolas que estão sendo dadas às pessoas que não conhecem Jesus, e eles se satisfazem, né, entre aspas, com as incapacidades, as carências, o vazio interior, que deixam as pessoas mais aleijadas e mais paralíticas. Elas resolvem por um momento, mas o estrago é muito grande. Então, como resolver essa situação? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A solução sempre será uma só: é Jesus. É Jesus. É levar Jesus para as pessoas.
Aquele homem ele foi curado pela presença de Jesus. É a presença de Jesus. Então, nas células, o que nós precisamos? De um líder super capaz que entende tudo da Bíblia? Não. Na célula nós precisamos ter alguém que ministre louvor, toque louvor, alguém. Não. Nós precisamos ali o quê? A presença de Jesus. Deus capacita os incapacitados. Ele fortalece o fraco, porque nós continuamos dependentes dele, não é? Então, na sua célula, você líder, você que está aqui na sua célula, o que tem que fazer? É levar o que é a presença de Deus lá. E quando Jesus está, as coisas acontecem. Por isso que nós somos o que? Facilitadores. Nós somos apenas o que? Canais, pessoas que vão estar ajudando. Como eu falo na igreja, a igreja está indo na igreja, porque eu falei, quanto menos atrapalhar, não é? Eu não quero atrapalhar. E nós também devemos fazer isso nas células, não atrapalhar. Então chegar na célula o quê? Ungidão. E não na célula que você está lá precisando. Está entendendo? Nós temos que tirar esse paradigma. Eu tenho que ir na célula porque eu estou mal. Eu tenho que ir na igreja porque eu estou mal. Gente, vocês que estão aqui, vocês não são mais aleijados. Vocês são homens e mulheres curados. Eu entendo porque vocês estão aqui. Todos que estão aqui, eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu conheço vocês e sei. Então o que nós temos que fazer agora? É simplesmente, como eu disse, certo dia, Deus vai colocar pessoas na nossa frente. Deus vai colocar situações na nossa frente. E nós temos que daí fazer simplesmente, como eu disse de novo, entre aspas, oferecer o quê? Jesus. E foi o que Pedro e João fizeram. Aquele homem foi curado pela presença de Jesus. Jesus estava naqueles que entregaram suas vidas a Ele. Então eu conheço vocês entregaram a vida para Jesus. Vocês têm uma fidelidade com Jesus e Jesus está dentro de vocês. O Espírito Santo habita e capacita a fazer o que? A continuarmos a sua obra de salvação e de cura. Você é o Pedro e o João dessa geração. Nós somos. Pedro e João entendiam muito bem isso e estavam então fazendo o que? Cumprindo a ordem de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Vamos olhar, vamos relembrar. Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. Jesus então, já no término do seu ministério aqui, versículo 18, ele diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aí ele diz: portanto, vão e façam o quê? Discípulos. Essa é a ordem que nós temos: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Deus nos chama para fazer o quê? Discípulos. A sua função, a minha função é fazer discípulos. E nós devemos fazer o que no versículo 20? Ensinar ao quê? A obedecer. Essa é a nossa função, levar as pessoas a obedecer tudo o quê? Que a igreja diz? Não, que Jesus diz. Então, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Então o grande problema hoje das igrejas em geral é que elas não ensinam tudo, elas ensinam só algumas partes. E nós temos que ensinar tudo. Então nós temos que ensinar do amor, mas nós temos que ensinar também do pecado, nós temos que ensinar do dízimo, nós temos que ensinar de todas as coisas, do perdão e assim por diante. Então tudo é tudo.
Então, quando Jesus disse isso, ele deixou bem claro a nossa função. Nossa função é essa: fazer discípulos, levar pessoas para Jesus. Atos 1:8, como nós lemos no início, ser testemunha em todos os lugares. Então, primeira coisa que a gente pode ver aqui, eles estavam fazendo exatamente o que Jesus havia feito. Isso que nós queremos fazer também como igreja. Nós não vamos inventar nada, nós não vamos buscar nenhuma forma mirabolante, entende? Nós vamos fazer a mesma coisa que Jesus fez. De uma forma diferente? Pode ser, mas sempre a mesma coisa. Pedro e João, eles tinham aprendido as lições. E aí, vem com aquilo que eu já disse um pouquinho antes. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam subindo ao templo para orar. E aí que eu quero que a gente entenda o negócio. Só que se a gente não orar em casa primeiro, não adianta fazer uma reunião de oração. Vai ser peso, não é? E se eu fizer uma reunião de oração, vão vir só os que gostam de orar. Eu não vou perguntar se você gosta. Tá? Porque a pessoa lá não sei orar. Gente, mas é por isso que eu estou falando, que Deus vai nos capacitar de uma forma extraordinária que a gente orar. Entende? O líder de célula, você está aqui com a sua célula, representa a sua célula, você vai pegar a lista da sua célula, ali das pessoas, e você vai orar quando por ela? Todos os dias. Isso que tem que acontecer. E lá na sua célula você vai levantar nomes de amigos, de pessoas que vocês querem ganhar para Jesus, e vão orar por ela quando? Todos os dias. Vão ter necessidades suas, da célula, da igreja, não é? E nós temos que orar quando? Por ela? Todos os dias. Não sei se você orou hoje com o seu pastor, orou ou não? Amém. Só um, amém? 2, glória a Deus, 3. Mas dá uma olhada. É pouco, não é? Pelo seu líder de célula, pelas pessoas da sua célula, nós temos que desenvolver isso, não é? Então, tem pessoas que falam: nosso louvor da sua igreja é tão comprido. Eu quero chegar um dia que vocês falam bastante também. Oração. A palavra de Deus diz que o filho por si nada faz. Jesus fazia isso também, não é? Ele se retirava para quê? Para orar, para estar com o Pai. E nós temos que fazer a mesma coisa. Pedro e João fizeram. Ou seja, tinham intimidade com Deus. Eu não quero perguntar também se você leu a Bíblia hoje. Mas tem intimidade. Está com Ele. Alguém disse uma vez: nenhuma oração, anote aí quem está anotando, nenhuma oração, nenhum poder. Pode anotar, essa frase é boa. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então nós temos que desenvolver isso. Não é que nós não oramos, gente. Oramos. Mas eu estou falando de uma oração estratégica, de uma oração de guerra, uma oração. Mas nós temos que agilizar isso. Outra coisa que eles faziam, eles estavam juntos. Vida de comunhão, prestação de contas uns aos outros, vida de comunidade, célula. Quem esteve aqui na semana da santificação que eu ministrei aqui? Quem esteve? Lembra que eu fiz aquele círculo aqui no meio? Isso é vida de comunhão. Nós estamos cercados por Deus, nós estamos cercados com outro círculo que é a igreja local, outro círculo dentro dele que é o quê? A célula. E nós temos mais alguém junto
alguém mais perto, que é alguém que vai discipular você, que vai ministrar com você, onde você vai prestar contas, porque nós precisamos andar juntos, nós não podemos ficar sozinhos. E a igreja aqui, do início, eles faziam isso. E aí eles cresciam. Eles um completa o outro. E nós fomos numa igreja essa semana passada, ajudar lá também, e eles falaram assim: não, nós não chamamos aqui de célula, nós chamamos de GPS. Grupo pequeno de salvação. Mas por quê? Não, porque deu tanta confusão com célula, tem gente que ouve de célula e está frustrado, rejeitoso, aquela confusão toda, e nós então mudamos o nome porque grupo de pequeno de salvação é legal, mas célula o que é? Ela faz parte de um corpo, ela faz parte de um todo, ela é separada em si, ela tem um núcleo, tem núcleo e tudo, mas ela faz parte do quê? De um todo, e nós também fazemos. E eu disse para ele: gente, não se preocupem com os outros, preocupem com o que Deus pensa. Você tem que ensinar o povo a saber que eles são um. Não importa se o outro vem ou não vem, ele vai sentir, vai chegar na sua igreja, vai ser curado a respeito disso. E eu falei para ele, sugeri, cada igreja, ela falou: coloque célula de novo, porque célula, o que é? Um ajudando o outro, uma igreja ajudando o outro, não é grupo diferente, as redes juntas, é tudo junto. Então, quando Pedro e João viram a situação daquele homem, eles tiveram amor por ele, e assim como Jesus teve de tantos que ele curou, não é? De segunda ganhar água também, não sabe domingo. Por favor, eu vou tomar um óleo aqui. Jesus, ele ia curando as pessoas, não é assim? Se olha, lê os evangelhos, não é? Onde Jesus passava, ele curava. E João e Pedro também começaram a fazer isso. Aonde você vai, queridos, você tem que orar, tem que libertar, tem que ajudar as pessoas. Então não é só na célula, é em todos os lugares. Como pastor, a gente não tem tantos contatos. Um dos grandes problemas dos pastores é que a gente só tem contato com o crentaiado. É uma bênção, né? Não é nada errado. Mas nós temos pouco contato com pessoas. E morando agora em apartamento, eu já vi como é mais difícil ainda. Obrigado, querido. Porque apartamento, aquele negócio do elevador, oi, tchau, lá no condomínio, tinha até mais contato. Então nós temos pouco contato. Mas eu não perco oportunidade. Aonde eu estou, não é como pastor, como discípulo de Cristo, eu quero fazer a mesma coisa que ele fazia. E um dos lugares que a gente vai é no banco, não é? E o banco, então, gente, então, esses calendários eu uso muito para evangelizar. Então lá no banco eu comecei dando para uma pessoa, depois eu tenho que levar 10 lá, todo mundo quer. Já orei lá no banco, né? Oro lá para as pessoas, para quem trabalha em banco, quem sabe a pressão que é, não é? E aí eu estou lá e já orei umas 4, 5 vezes lá, e chorando e não sei o quê, e sempre vou lá, pergunto. Bem, resumindo, semana passada, sábado agora, eu fui na sexta-feira, lá no banco, e a minha gerente lá do banco falou: não sei o que, e como é que tá? Eu já tinha falado: não, você tem que conversar com a Simone, tem que ir para a igreja, tem que buscar, e ela botou um monte de carro. Bem, resumindo, sábado, a Simone conversou com ela. Paralítica de tudo, não é? Travada em todas as áreas que você imagina, assim como você e eu estivemos antes de conhecer Jesus, não foi? Domingo, essa mulher esteve aqui no... E o marido também.
E a filhinha também. E eles foram no cinema e falaram, eu quero ir lá. E ela disse, eu não entro em igreja de crente. Odeio crente. Tudo, não gosto, mas ela veio. Ela quebrou, ela estava. E quando estavam vindo com o marido, não me deixa lá. E o marido já tinha ido numa outra igreja de crente, que ela teve frustração, por isso que ela não gostava de crente. Disse, não, eu não vou também, não vou, porque a última igreja vai começar de novo. Sabe aqueles papos que pensa, né? E disse, não, aquele pastor, né, safado, falou assim. Só tirava dinheiro das pessoas. Aquela história. Ele disse, eu não vou não. Mas disse que quando ele chegou aqui, ele viu esse mundo de carro. Mas não é só carro, né? Ele sentiu o quê? A presença de Deus aqui. Ele disse assim, aqui, né? Aquela igreja não tinha só 3 carros. Aqui eu acho que o negócio é diferente. E ele ia deixar ela ir embora. Ele desceu ela aqui e foi estacionar o carro. Quem estava dormindo aqui estava longe do menino, tá? E veio e entrou e sentou ali. E eles amaram a palavra. Ele disse assim, eu quero que esse negócio desse encontro de casais aí, é um encontro com Deus, ele nem sabe. Ele já E esse negócio desse petinho amor, meu, eu quero parar de beber mesmo, só vai comer lá um petinho, né, happy hour aí com refrigerante, é uma boa. Gente, aí eu fui hoje pegar o negócio de declaração lá dos rendimentos do imposto de renda, né? Tem que fazer. E aí, ela falou, meu marido amou, gostou. E eu falei, e você? Aí eu estou pensando, gente, mas todos os lugares que a gente vai. Então, se eu, Charles e Simone, levarmos uma família para Jesus, Simone e Pedro, o nome deles, e você, Jorge Maricini, Elcinho Júnior, assim por diante, levarem uma família, eu estou falando o quê? Uma! Eu não estou falando 10 nem 15, pode ser, até 20. Investimos tempo com ela, ganhamos com ela. Nós vamos fazer uma igreja nova? Alô? Se Deus já está falando isso, porque Ele vai derramar, gente. Ele vai derramar. Então, onde eles andavam, eles iam levando a salvação. Você vai no banco amanhã, você vai no posto de gasolina, você vai, né, Flávio? Você vai no posto de gasolina. Você vai no mercado, você vai encontrar o seu vizinho, vai ver o seu pai. Gente, é lá. Então, não adianta, se você não ganhar aqui, começa a cair nos confins da terra. Ai, que legal, o pastor Charles vai lá para a Mongólia, um dia eu quero ir, então começa a ganhar aqui. Tem gente que só para a Mongólia, só quer viajar. Estou falando, não, Deus vai levar você até mais longe. Eu falo isso para os meninos, e o Nicolas falou assim, não vem com essa não, porque agora, se já vai até na Mongólia, onde é que eu vou então mais longe disso? Mas vai fazer, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, do que eu faço. Então, convide, fale, ore, seja ousado. Então, Pedro e João viram a situação daquele homem, tiveram amor por ele, assim como Jesus teve com tantas pessoas. Aí você fala, como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito. Jesus não estava mais com Pedro e João, certo? E eles se depararam com aquela situação e falaram, e agora? Aí eles falaram assim, vamos fazer como Jesus fazia. E aí, eles não tinham como chamar Jesus, né? Jesus não estava mais lá. E não é autoridade em nome do pastor Charles. Se for do pastor Pedrinho, não tem mais poder, né? Mas não é nem dele. Nós temos autoridade no nome de Jesus. E o que foi que eles fizeram? O que foi que eles fizeram? No versículo 4, diz que eles falaram o quê? Olhe para nós.
sou pastor, nem sei se ele sabe que eu sou pastor. Mas com isso estou dizendo que olhem para mim. Quando você se aproxima de uma pessoa e tem contato com ela, você está dizendo o quê? Olhe para mim. Gente, eu entro naquele elevador, dá uma agonia. Eu tenho 14 andares, eu tenho que aproveitar aqueles 14 andares, dá para falar alguma coisa, fazer alguma coisa, brincar com as crianças, perguntar como eu faço. Tanto que tem um rapaz que está vindo aqui na igreja que estava desviado. Sobrinho de um dos maiores pastores de Curitiba lá, que estava aqui em Londrina, perdido. E eu no elevador com a camiseta do Grêmio, conversando, ele também gremista, gaúcho, né? Sabe os coletivos. E aí, vamos, tá conversando, vai, tá. Resumindo, está aqui na igreja. Está aqui na igreja. Só para ver, sabe, se exponha, coloque a sua vida. Não estou falando de inventar coisa, não estou falando de você. Tem pensa que não, na célula. Não é a célula, é todos os dias, toda hora, em todo lugar. Olha para nós. Olha. Então as pessoas têm que olhar. Atravessa a rua e vai lá para o vizinho e diz: olha para nós, a nossa família. Olha o que Deus fez na nossa família, o que Deus faz com os nossos filhos, o que Deus faz nas minhas finanças, o que Deus faz nas minhas emoções. Olha para nós. Agora está cheio de cristão secreto, né? Chega lá, aí conta aqui na igreja: nossa, você também veio, está gostando, né? Eu já estou 10 anos aqui. E por que você não falou antes? Sei lá, uma boa pergunta, né? Porque se as pessoas não olharem para nós, queridos, as trevas vão chegar perto delas e vão levá-las. O que eles fizeram? Olha para nós. Ordenaram ao homem que olhasse para eles, porque eles tinham o quê? Diga, uma resposta. Queridos, as pessoas estão buscando respostas. Essa Simone, ela no sábado de manhã estava indo fazer a acupuntura. Chegou lá, folita, não tinha nada, buscando. Ela já foi tudo que é negócio, já orou, já buscou, já fez. Hoje de manhã, hoje de manhã ela estava preocupada que ela tinha uma pulseirinha aqui do São Tadeu, não sei das quantas, ela não tinha bolsa, estava com medo, escondendo. Ai, se alguém ver aqui, eu falei: não é isso. Porque as pessoas estão buscando todas as coisas. Quem tem a resposta? Nós. Você e eu. Então olha para a qualidade de vida, olha para a nossa fé, olha para a nossa segurança, para o amor que nós temos em Cristo Jesus. Levei a Simone umas 2, 3 vezes lá para assinar as coisas, levei lá, não foi? Ó, essa aqui é a minha Simone, ó. Mulher, umas 5 vezes, ó, vai lá, conversa com ela. Eu não ia conversar com ela, né? Com o nome, né? Mas até ela se abrir. Anos. As pessoas estão vendo você? Ou você é um invisível no seu trabalho? Ou você é um invisível na escola? É invisível para os seus vizinhos, para os parentes? O homem olhou para eles esperando receber algo. E todos estão à procura de algo para curar suas aflições, suas tristezas e seus sofrimentos. Este homem lá, aquele paralítico, né, ele estava lá precisando de algo. E todos, hoje, que não tem Jesus, também estão procurando algo. Muitos pensam que é um carro que vai resolver, muitos pensam que é o dinheiro, muitos pensam que é a fama, muitos pensam que é uma casa, muitos pensam que é um namorado, pensam que é um marido, uma esposa. Mas ele tem que levar para eles o que vai resolver a solução. E a resposta é sempre a única, é Jesus. As pessoas estão com um vazio dentro delas.
esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Essas pessoas precisam de libertação dos demônios. A Simone, querida, Simone sábado aqui, disse que ela ficou 2 vezes, não esconda essa mulher aí, por favor, é só como exemplo. A Simone disse que quase umas 2 vezes ela ficou endemoniada mesmo. Oh, claro que todo mundo que tem Jesus está endemoniado, é grande novidade. Chegamos 9h30 aqui, quase 10 horas, saímos daqui, passado de 12h30. A Simone fez um mini encontro com Deus com ela, não, expôs a palavra. Não foi já arrancando pulseirinha, arrancando e tudo, nada disso. Mas ajudando ela a colocar em ordem. Libertação. Aquele homem precisava de alguém. Quantas pessoas precisam de alguém, não é? Onde estão aqueles que vão ajudar as pessoas a serem libertas? Amém? Então Pedro e João tinham esse alguém que era Jesus, que estava dentro deles, o nome todo-poderoso. Por isso que Pedro disse: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ande. Então o que você tem? Você tem capacidade? Você tem super inteligência assim, para mostrar tudo na Bíblia, falar e convencer? Não. Você vai mostrar aquilo que elas precisam, que convence todas as coisas, que é Jesus. Você tem o Espírito Santo com você. Da nossa parte é só ir. Então Pedro e João, eles eram o quê? Canais, diga canais. Então você é um canal. Você que vai fazer essa ligação para atender as necessidades das pessoas. Então nós somos canais para levar o que as pessoas precisam. Anota aí, nós somos canais para levar o que as pessoas precisam. E quando você vai falar com uma pessoa, você não vai falar de igreja, você vai falar de uma pessoa, que é Jesus. A nossa tarefa é oferecer, é falar de Jesus, é não esconder. Mateus capítulo 5, 14 a 16 fala sobre ser sal e ser luz. E o sal serve para temperar, não é? E a luz, Jesus disse: não adianta ter uma lamparina, uma luz e colocar debaixo da mesa, não é? Ou esconder ela. A luz tem que ser feita aqui para iluminar. E gente, e luz não faz força, faz força? Luz simplesmente é luz. Dá para dizer assim, simplesmente, não é? E é isso que nós devemos ser. Então esse Pedro, quando ele chegou aqui, ele não ficou só impressionado com o número de carros que tem aqui. É com a luz que saía desse lugar. Eu creio nisso. Então o que nós devemos fazer? Ser sal e luz, ajudar as pessoas a se firmarem, ajudar as pessoas a voltarem a caminhar, não mais se arrastarem, não é? Quantas pessoas estão se arrastando? Deus criou o homem, ou seja, o quê? Para ser o cabeça, diz um texto, né? E não ser cauda, não é? E as pessoas estão se arrastando. Então, o que essa palavra de hoje diz para nós? Que nós devemos continuar o ministério de Jesus. Então a função das células, dos ministérios dessa igreja é isso, é levar a salvação às pessoas. A rede de jovens, a rede teen, a rede de homens, das mulheres, não é entretenimento, não é programa, não é educação dos teens, não é das crianças, é educação. Ferdinando falou ontem, cabe aos pais. A igreja vai ajudar em todas as formas, mas o nosso objetivo que é ganhar aquelas crianças para Jesus. O objetivo dos teens, o que é ganhar os adolescentes. Eu me converti com 15 anos, uma idade chave, não é?
Jovens, quantos jovens tem nessa cidade? É para ganhar homens, famílias, e não entretenimento. Eu me lembro de uma época que fazia um retiro de carnaval, dizia assim, nós temos que tirar o jovem do mundo e manter lá no retiro, para eles não se envolverem com o carnaval. Por favor, né? O jovem não precisa do carnaval, ele tem o celular hoje. No banheiro dele, ele faz pior do que o carnaval se ele quiser. Mas nós temos que levar ele lá para quê? Para se santificar, para buscar, para ganhar Jesus. É isso. E as redes todas são para isso. Os cultos são para isso. Para ganhar. As células é para ganhar. Ajudar as pessoas a se firmarem. Por isso que lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz que em meu nome nós íamos fazer coisas maiores. Então muitos cristãos de hoje já não podem dizer não tenho prata nem ouro, né? Porque hoje você tem, né? Você tem dinheiro, você tem trabalho, você tem tua casa, não tenho, né? Pedro já não tinha nada, mas você tem coisa. Mas o que é mais importante não é recurso financeiro. A gente também pode dizer em nome de Jesus, Cristo de Nazaré, né, que ele fala no texto nazareno, levanta e anda. Temos que oferecer aquilo que as pessoas necessitam. Esse primeiro tabela fala de continuar a obra de Jesus. Eu não vou fazer um apelo e perguntar quem quer, porque vocês já estão aqui, porque vocês querem. E glória a Deus. Mas o meu apelo é para a gente desenvolver essa questão da oração, a respeito de se ver as pessoas olharem para nós. Meu apelo é para que você abra sua boca e diga, levanta e anda. Porque a Bíblia termina dizendo que depois disso, ele foi de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Nós não queremos pessoas aqui que vão ficar se arrastando anos e anos. Não, nós temos que ter unção do poder de Deus aqui para transformar. Essa gerente de banco lá, ela está querendo se demitir porque ela não aguenta mais. E lá no banco não querem demitir ela, por quê? Porque ela é uma ótima funcionária. Agora, sabe o que essa Simone, já tem um nome, né, bom, né? O que essa Simone vai ganhar de pessoas para Jesus? Ela vai se levantar e vai andar e vai fazer o quê? Entrar na igreja andando, saltando e louvando a Deus, como o texto diz. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era mesmo o homem que costumava mendigar. Um dia cheguei lá no banco e falei, cadê a Simone? Não, ela não está, por quê? Ela está de licença. Ah, sua filha está doente? Não. Ela deu um tilt nela lá, travou tudo. Agora, quando ela voltar do encontro com Deus, imagina, as pessoas vão ver a diferença e vão perguntar aonde, como, quando, não é? E ela vai estar aqui. E vai vir todo mundo junto também. Diante de uma pessoa. Então, de novo, eu estou falando de eu e a Simone levarmos uma. E se só nós aqui, ainda tem os demais que não vieram, que virão também na igreja, não é? Levarem uma só pessoa, só isso, como se fosse só, não é? Então, quero que você se comprometa diante de Deus a dizer,
Olhem para mim. Olhem para mim. As pessoas estão gritando. Por socorro. E elas estão esperando os discípulos verdadeiros passarem por elas hoje também. Para elas serem curadas e libertas. Como é que você está? Você pode olhar para as pessoas e dizer, olhem para mim? Elas podem ver Jesus através de você? E é por isso que nós estamos aqui, para crescermos mais, melhorarmos cada vez mais e ganharmos uma multidão para Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça. Pai, obrigado porque um dia alguém falou de Ti também. Nós somos gratos, Senhor, porque aquela pessoa também falou um dia para cada um que está aqui. E nós queremos, Senhor, agradecer pela vida delas. Amigos, parentes, pastores, eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu quero que você agradeça a Deus por essa pessoa. Abençoe a vida dela agora aqui, faça uma oração a Deus, dizendo, Deus, abençoa. Eu vou para a Mongólia com o Josué e vou para a Mongólia junto com o Emanuel, que é irmão do Josué. Sabe quem que é o Emanuel? É a pessoa que me levou para Jesus Cristo, que jogava ping-pong comigo lá na igreja da Rolândia. Eu com 14, 15 anos lá, ele investiu tempo comigo, falou de Jesus para mim e eu entreguei minha vida para Jesus. Pai, abençoa Emanuel onde eles estão, lá em Ponta Grossa, Senhor. Guarda ele. Obrigado por esse tempo que nós vamos ter juntos também. Queremos colocar, Senhor, as pessoas que ajudaram, Senhor, nesse processo da nossa libertação, onde nós não somos mais aleijados, onde nós temos um propósito, uma identidade, um destino. Queremos, ó Deus, abençoar todas elas. Mas mais do que nunca, Senhor, nós queremos nos comprometer nesse primeiro Tadel a sermos homens e mulheres que fazem diferença onde andam. Que talvez não tenham todas as respostas, não saibam tudo, não possam tudo, Deus, mas que abram a sua boca na autoridade para levar a salvação. Por isso, Deus, abençoe cada um aqui e obrigado pela disposição. E queremos ganhar, Senhor, libertar muitas pessoas. Quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre o Pedro, sobre a Simone, sobre a sua filhinha. Deus, o Senhor conhece a vida deles, esteja também abençoando eles, continuando a obra que o Senhor iniciou. Continua, Senhor, ministrando na vida deles, guardando, colocando em ordem o mundo interior deles, daquela família. Obrigado porque eles vieram domingo aqui. Continua a obra, Senhor, na vida deles. Repreendemos a todo ataque na mente, no coração deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Eu vou dar algumas dicas aqui. Como fazer a célula crescer, lembra que cada domingo, cada segunda vai ter? Então anote aí. E vamos colocar em prática. E assim termina essa parte e vai para as reuniões. O que faz uma célula crescer? Então marca aí, porque Deus falou muito para nós hoje. O que é? Oração. Primeiro, oração. Tempo com o Senhor, oração. Então ore você, pelos membros da célula, e assim por diante, pelos pastores, amém, pela construção da igreja. Tem um monte de coisa para orar. Segundo, os jovens são craques. Quem faz a célula, fica aqui, vão tudo para Arnaldo, vão não sei o que, né? Mas os outros, você tem tido tempo? Outra coisa, alvos claros. Eu falei de nós ganharmos uma família, uma pessoa esse ano, certo? Você tem alvo na sua célula? Você tem alvos pessoais aí para ganhar pessoas? Ah, não, eu só estou indo na célula, só estou indo na igreja. Então, alvo, coloque alvos. Fala, quantas pessoas eu vou levar para Jesus esse ano?
Quarta coisa, acompanhamento aos visitantes, as pessoas que vêm, ligar para elas, mandar recadinho, né? Ligar para elas, olha que bom que você veio, né? É importante, eu falei hoje lá, né? Com a Simone, fui lá pegar lá a declaração, lá fui lá, falei oi, entende? Mantendo contato. Amém? Então essas são as dicas, e assim a gente termina essa parte. Louvo a Deus pela sua disposição, pela sua vida.